domingo do ano, então semana que vem a gente vai estar já começando o Advento. E hoje a gente declara que Jesus é o nosso Rei. Bom, ou que não é. Mais uma vez Jesus nos adverte, um dia vai ter um julgamento e será ou a gente vai estar de um lado de Jesus, no céu, ou do outro lado, afastado de Jesus, no inferno. Porque diferente dos reinos desse mundo, não existem muitos, mas existem alguns, nesses reinos não tem opção de ser ou não súdito do rei ou da rainha. No de Cristo nós somos livres, ninguém é obrigado a amar, nem a fazer parte do seu reino. Se a gente se entregar ao Cristo pastor, a gente não vai precisar ter medo do Cristo rei, juiz. Primeiro a gente precisa do óbvio. Quem tem sido o rei na minha vida? Num reino só existe um rei. E na nossa vida reina quem a gente deixar reinar. Então, nós declaramos hoje, na minha vida só há um rei, e é Jesus. Não é tão fácil fazer isso, mas é possível. O que significa então isso assim na prática? Bom, significa muitas coisas, mas vamos lá, que eu sou católico. Só católico, ou seja, eu só vou na missa, eu não vou no culto, não vou tomar passe no espiritismo, eu não vou na festa de Cosme e Damião, sei lá eu o quê. Significa que eu acredito no que Jesus falou e não no que sei lá quem falou. Não existe essa coisa de, mas é que hoje em dia não é bem assim. Não. Se a gente tiver duas opiniões sobre o mesmo assunto, quem é que vai ser aquele que eu vou obedecer? Jesus. E quando não for algo que Jesus tenha dito expressa claramente, o que eu faço? Bom, então eu sigo o ensinamento da igreja. Por quê? Porque a igreja é o seu corpo, porque Jesus, Rei do Universo, Deus Todo-Poderoso, constituiu a igreja e como só existe um Deus, só um Rei, só existe uma igreja. Isso quer dizer que a gente não respeita as outras igrejas, outra fé? Não. Quer dizer o que então? Quer dizer que a gente só acredita na nossa. Isso devia ser muito óbvio para nós, tão óbvio quanto é para os outros. Nós somos a única igreja que fica por aí falando mal de si mesmo. Tem que mudar isso. O que mais significa ter só Jesus como rei? Significa que é Jesus o critério das minhas opções de vida. Se eu faço isso ou aquilo, se eu não faço isso ou aquela outra coisa, né? Faço ou não faço, porque é assim que Jesus faz ou não faz. Aliás, os reis eles eram ungidos, e é isso que significa Cristo, ungido. E nós, os cristãos, somos ungidos também, né? No nosso batismo na crisma. Então temos que imitar Jesus. Então, se alguém me machucou, o que eu faço? Fofoca, invento mentira, falo com a pessoa, perdoo. Bem, algumas dessas coisas Jesus faria, outras ele não faria. E vê como não é tão difícil saber qual delas ele faria. Então, qual delas eu devo fazer? E por que eu não faço? Bom, porque Jesus não é o meu rei de verdade. A gente costuma classificar as pessoas, né, em algumas categorias. Seja, sei lá, por temperamento, seja por nacionalidade, seja pelo time que torce, pelo esporte que gosta, enfim, de fato alguns estilos de vida, alguns comportamentos realmente são classificáveis, né? Por exemplo, nós brasileiros somos conhecidos por abraçar, sorrir. A gente vê um brasileiro meio de longe quando não está no Brasil. As pessoas são mais animadas, outras são mais tímidas, enfim. E se nós, católicos, fôssemos realmente assim, um tipo de classificação que todo mundo reconhecesse? E aqueles ali têm Jesus por rei. Então iam dizer de nós coisas assim: eles fazem assim porque são do reino de Cristo, são católicos. Eles têm Jesus como aquele que rege eles, conduz eles. E de verdade. Eles tomaram sobre eles o jugo de Cristo, eles fazem junto com Cristo a vontade do Pai. Eles andam em sintonia com Jesus, no mesmo passo que eles. Eles têm um coração manso, humilde, eles abraçam a cruz de cada dia, eles não desistem, eles têm paciência, eles enfrentam os problemas com coragem, se esforçam, eles põem empenho em perdoar, em viver a castidade, em rezar, trabalhar o melhor possível. Esses católicos, eles procuram as ovelhas perdidas, eles cuidam do rebanho, especialmente das doentes e das fracas. E olha, sabe de uma coisa? Esses católicos, eles não ficam falando mal da fraqueza das ovelhas.
mas eles cuidam delas, eles se dão conta de que eles também têm fraqueza. Ah, como seríamos mais felizes. Porque, olha, Jesus não é mais o rei do mundo. Ou ao menos, o mundo não quer mais Jesus como seu rei. Alguns chegam a gritar isso nas ruas, nas redes sociais. Não queremos que esse Jesus nos diga o que fazer, como viver. Não aceitamos limites de certo ou de errado, de bem ou de mal. Nós é que somos os reis. Nós é que determinamos tudo. Tão parecido com o pecado original, não é verdade? E a gente ainda repete os mesmos erros do primeiro pai e da primeira mãe. E Jesus não se faz um rei tirano, mas um rei pastor, um rei cordeiro, manso, humilde. E isso confunde, porque a gente gosta de coisas grandes. Mas Jesus está sobretudo nas pequenas coisas, nas humildes. Às vezes, a gente tem a tentação de querer Jesus como o rei aos padrões desse mundo. Um rei que regesse uma igreja forte, aplaudida, elogiada, reverenciada pelo mundo. Mas não é assim e nunca vai ser, e não pode ser. A igreja é o corpo de Cristo, é a que continua o que o seu rei começou e precisa participar do escândalo do seu rei, do seu senhor, da humilhação, da Páscoa do seu rei, que olha, tem um coxo e uma cruz por trono e espinho como coroa. A gente vai passar pela pobreza de Cristo, a mansidão do Senhor, a cruz, o silêncio, a morte. E se com ele nós morremos, com ele viveremos, disse São Paulo. Por isso sejamos desse reino, do reino onde servimos ao irmão, o pobre, o doente, o prisioneiro, o fraco. O critério que Jesus colocou para que a gente fizesse parte do reino do céu. Todo reino tem um rei e tem uma rainha. E essa rainha, a Virgem Maria, foi o trono do rei. E também nos pega no colo, nos acalma, nos anima, nos leva até seu filho. E peçamos a sua ajuda e que Deus nos abençoe. Amém.